Oi pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Estamos trabalhando na vinheta no estilo Velvet e até o momento nós temos esse movimento aqui. E antes de dar seguimento, eu vou dar um zoom para fora. Eu vou aumentar um pouco a altura desse sólido violeta para ganhar mais espaço de movimento. Então vamos destravá-lo. Selecionando no Timeline, eu vou em Layer, Solid Settings e alteramos aqui o Height de 1000 para 1800 também. Dessa forma a gente tem agora mais espaço, podemos subir ele um pouco para travar no eixo Y, mais ou menos até o meio aqui da cena. Aqui está bom, podemos travá-lo novamente. Eu vou ligar de novo a visibilidade do layer da textura. Você vê que ela está com a orientação Z um pouquinho abaixo dos textos, então eu vou puxar um pouquinho aqui em Z até que ela passe e fique em cima do texto. Agora você vê aqui, eu posso dar um zoom para você ver, né? A textura cobre tudo. Vamos dar continuidade então com a animação. Vamos travar a textura também. E é o seguinte, nós vamos dividir isso aqui em blocos de tempo iguais. Nós temos 12 segundos de vinheta. Então nós temos mais ou menos 1,5 segundo de tempo para os textos ficarem expostos na tela e meio segundo para fazer a transição de tela, como a gente fez aqui. Você vê que a gente tem 1 segundo aqui, então tem meio segundo na transição. Vamos então levar a agulha para o ponto de 2 segundos. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fechar o nulo só por agora. Nós vamos abrir a animação dos dois layers de texto aqui, sua e ideia. Eu seleciono os dois com a tecla de Ctrl e pressiono U para revelar os keyframes. Então, com a agulha aqui em 2 segundos, eu vou marcar um keyframe em ambos os layers. Agora, para fazer a cópia, eu não posso ter os dois selecionados. Eu seleciono só um deles, no caso sua. Clico no primeiro keyframe aqui, vou em Edit e Copy e movo a agulha um pouquinho para frente aqui e vou em Edit e Paste. Então a gente colou aquele primeiro keyframe que faz a animação ficar inversa nesse ponto aqui. Vou deixar a agulha nesse ponto e agora aqui no layer da ideia eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar o primeiro keyframe, vou em Edit, Copy e posso ir diretamente em Edit, Paste porque minha agulha já está no ponto. Então a gente tem os textos saindo aqui. Nesse ponto a gente pode também matar a visibilidade desses 4 layers. Eu digo 4 por causa das máscaras. Eu vou pressionar Ctrl e vou selecionar os dois textos e suas respectivas máscaras e vou pressionar o atalho Alt, fecha colchete, matando aqui a visibilidade. Isso é bom para a gente controlar o que é o que no timeline, tá? Uma forma visual de manter controle, uma vez que a gente vai ter vários layers aqui nesse timeline. Então vamos abrir novamente o nulo e agora nós não vamos abrir isso tudo, eu vou pressionar só P e Shift R, senão a gente fica com muita coisa aberta aqui. Na posição de 2 segundos eu trago minha agulha para cá e vou marcar um keyframe para a rotação e vou travar aqui a posição marcando um keyframe também. Movemos para a marca de meio segundo. A gente olha aqui, a gente controla isso certinho aqui no timeline. A gente tem 2 segundos e 15 frames e rotacionamos a rotação Z mais ou menos aqui 60 graus.
precisa ser exato. E também, por isso que a gente marcou aqui o keyframe, movemos um pouquinho para trás no eixo Z, no eixo X, aliás, para a gente ganhar espaço de colocar uma palavra aqui, nessa posição. Então, eu vou suavizar essas keyframes aqui também. Keyframe Assistant, Easy Ease, ou tecla de atalho F9, dando esse movimento. E você vê que fica interessante com a sincronia do texto saindo, né? E agora a gente pode criar os novos layers de texto nesse ponto aqui. Podemos fechar o nulo por enquanto. Vou pegar a ferramenta de texto. Vamos pegar aqui então, vai abrir as paletas. Eu vou abrir um pouquinho para o lado aqui para a gente ganhar mais espaço. Nós vamos trabalhar nessa área aqui. Então eu vou clicar inicialmente aqui e escrever a palavra pode com letra maiúscula. E antes de mais nada, eu vou movê-lo acima da máscara para a gente ficar com os layers em ordem, tá? E agora transformamos o layer em 3D. Pressiono F4 aqui. Você vê que ele assume a rotação do sistema. Então a gente pode simplesmente movê-lo para cima e com a ferramenta de rotação fazemos o alinhamento aqui, manual mesmo. Aqui tá bom. Então agora a gente pode controlar o tamanho por aqui. Vou deixar aqui em 80 para arredondar. Vamos então duplicar esse texto. Ctrl D. Eu movo ele abaixo. Travado aqui pelo eixo Y, obviamente. Até que ele fique tocando no outro. E dando um clique duplo, eu edito escrevendo C. Com ele selecionado, vamos duplicar mais uma vez, Ctrl D. Travando no eixo Y, eu movo abaixo. Clico novamente e vou escrever a palavra destacar. Você pode escrever o que você bem quiser aí, a gente só está seguindo o modelo, tá? Agora a gente diminui o tamanho do texto. Acho interessante alinhar aqui mais ou menos, né, com a palavra pode. Aqui está ok. E movemos acima. Podemos selecionar os três textos e trazer para baixo, centralizando aqui nessa área. Então a gente tem isso aí. E agora nós vamos animar a entrada destes textos. Podemos fechar as palhetas. A gente sabe que ele gira até aqui. Então a gente pode começar nesse ponto aqui. Eu vou inicialmente pegar o texto pode e pressionando a tecla Shift, eu vou usar outra técnica, eu trago até a agulha. Dessa forma a gente tem um controle visual um pouquinho melhor. Vou fazendo para os demais de forma que cada um entre num tempo separado. Então a gente tem esse visual aqui, ó. Então o nosso tempo está esgotando. Nós vamos ficar por aqui. Eu deixo um abraço a todos e um beijo especial para minha amiga Rosângela. Vejo vocês no próximo tutorial.